vai pensar numa alimentação, você é daqueles que diz, vou me alimentar muito bem de manhã, porque se eu não almoçar não tem problema, se eu não lanchar não tem problema, posso comer de tarde, eu posso comer só de noite, porque eu tomei aquele café bem reforçado. Será que funciona dessa forma? O que é o ideal realmente? É você ter um bom café da manhã, ter um lanche, um almoço, ir para um outro lanche à tarde e para a janta? E se você não teve o café da manhã, será que essa alimentação vai estar interessante? Bom, nós vamos saber agora com a nossa querida Ivânia sobre o café da manhã, os benefícios da primeira refeição a cada dia. Vamos falar sobre esse assunto, que a gente já falou de almoço, a gente já falou de alguns alimentos, mas hoje falar do café da manhã é interessante também. Tudo bem, minha linda? Tudo bem, meu amor. Que bom estar aqui. Que bom estar ótimo, com você, né? que bom, que bom. Hoje nós vamos falar da alimentação, do café da manhã, que é fundamental. E você trouxe algumas dicas para a gente alertar as pessoas sobre os benefícios, né? Exatamente. O café da manhã, ele é de suma importância, porque ele vai trazer muitos benefícios para o nosso metabolismo. Quando você sente fome logo pela manhã cedo, quando der no final do dia, no seu jantar, você não vai sentir tanta fome e isso vai fazer com que o seu metabolismo funcione de uma maneira melhor. Quando a gente fala, Ivânia, do café da manhã, o que as pessoas precisam entender quando o assunto é saúde? Por exemplo, de manhã, muitas pessoas, geralmente no campo, você come um beiju, você come um cuscuz e um cafezinho preto. Isso né? mesmo. Mas já aqui na cidade, as pessoas vão para o cuscuz, vão para o ovinho, às vezes o ovo também no interior. Mas assim, geralmente elas partem para o suco, para a fruta. E existem aquelas pessoas que não, tomam só o café preto e saem de casa. Tem gente que nem toma o café da manhã. Aí eu queria muito que você falasse sobre isso, né? Sobre os três principais benefícios de quem toma o café da manhã de forma benéfica. Sim. Tanto para o colesterol das pessoas também, para a questão dos nutrientes. O que a gente fala sobre esse café da manhã? Bom, primeiro de tudo, esse café da manhã ele tem que ser completo. O café da manhã ele traz três principais benefícios para a saúde, que é o desempenho físico para quem faz atividade física regularmente, também saúde mental e também controle de peso. Se você está buscando emagrecimento, controle de peso, o café da manhã vai ser uma refeição de suma importância. E é importante que esse café da manhã seja completo. Posteriormente, a gente vai estar falando de todos os nutrientes que devem ter nesse café da manhã. O cuscuz é uma ótima fonte de carboidrato complexo. Ele vai trazer aí uma saciedade ao longo do dia. Ele vai também se prolongar para aquele trabalho pesado, principalmente no interior, né? As pessoas que têm ali uma rocinha ou que vão pescar, que não têm a oportunidade de fazer um lanche, o cuscuz é uma excelente fonte de carboidrato. Mas, atenção, ele deve ser complementado com uma fonte de proteína também. E esse desempenho físico, ele vai sim, com certeza, melhorar por conta do café da manhã, porque você já vai ativar o seu metabolismo de manhã cedo. E a saúde mental, ela já tem estudos que comprovam que a saúde mental, que o cérebro funciona melhor diante de um café da manhã. Já essas pessoas que saem de casa só com um cafezinho preto ou apenas sem nada, tem gente que sai sem nada, devido a alguns desconfortos, por exemplo, náuseas ou um mal-estar logo pela manhã, mas o indicado é sim tomar o café assim que você estabelecer aquela normalidade, que você se sentir bem, você já pode estar tomando esse café da manhã. Quando você não toma, o jejum da noite é prolongado e isso pode trazer aí uma taxa metabólica basal menor, ou seja, o seu organismo ele vai demorar para queimar calorias ao longo do dia, ele vai ficar sempre retendo as calorias. Você falou sobre o cuscuz e falou sobre esse café que tem que ser um café completo. E aí a gente chama atenção para a família toda. Eu tive uma amiga que hoje o filho dela já é um rapaz, mas ela teve um problema seríssimo com ele, com essa alimentação
do cuscuz. Existe uma diferença de você comer cuscuz sendo já uma pessoa adulta e sendo uma criança? Porque a criança teve vários problemas e inclusive teve que tirar o cuscuz, porque o menino queria comer cuscuz todos os dias e às vezes a gente percebe que realmente tem pessoas que colocam esse alimento todos os dias e se sentem bem. Mas no caso das crianças? No caso das crianças é importante limitar a quantidade, né, dessa dieta, não colocar uma quantidade exagerada e também verificar a quantidade de vezes em que esse cuscuz está presente na alimentação. Por exemplo, às vezes essa criança ela não faz o consumo do cuscuz só pela manhã, mas o lanche também é cuscuz, pela tarde também é cuscuz, no jantar também é cuscuz. Haja então, cuscuz. O exagero é que é preocupante para a saúde. E aí a gente vai falar de como é esse café da manhã completo. O que tem que ter nesse café da manhã completo? O que tem que compor, né? O que você vai colocar para que esse café da manhã seja mais saudável? Primeiro de tudo, o carboidrato do tipo complexo. A gente falou aqui do cuscuz, mas a gente tem diversas outras opções de carboidrato do tipo complexo, que pode ser fornecido pelos tubérculos, também pode ser fornecido pelo beiju, e aí o beiju você tem que acrescentar alguma coisa junto dele, por exemplo, a semente de chia, a semente de linhaça, para que ele tenha uma saciedade maior. Junto com o carboidrato complexo, a gente deve aliar uma fonte de proteína. Por exemplo, os ovos, o frango, a carne, de preferência do tipo magra, cortes que tenham pouca gordura, como coxão duro, coxão mole, alcatra, como por exemplo também o patinho. Outro alimento que deve estar sempre no café da manhã são as frutas. As frutas são excelentes fontes de fibra, de vitamina, especialmente as que eu gosto mais de manhã cedo, o mamão e o abacate, que vão favorecer o funcionamento do intestino. E o que falar das sementes? As sementes, elas vêm para agregar uma série de sais minerais, de micronutrientes e além disso também elas vêm em preparações que estão na nossa atualidade. Por exemplo, o Overnight Oat é um composto de aveia amanhecida com várias sementes e frutas que é considerado um café da manhã completo. E também, junto desses nutrientes todos, a gente vai falar também das gorduras boas, que também está presente no abacate e também no azeite de oliva, que você pode utilizar para fazer um ovo mexido. Vamos fazer o seguinte, eu queria que os meninos se preparassem para que a gente fosse lá para pertinho do telão, que aí as pessoas vão ver mais de perto. O nosso querido Ed vai preparar uma das câmeras para a gente mostrar bem esse painel aqui, a gente mostrar esse telão maravilhoso. Pode ficar à vontade aqui, pode ficar aqui. Quando você fala como o café da manhã impacta na saúde, aí me chama bastante atenção, porque as pessoas falam muito que você tem que se alimentar bem no café da manhã. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que as pessoas nunca sabem o que de fato tem que comer de manhã. Tem gente que diz assim, mas eu só gosto de tomar suco de laranja. Mas eu só gosto de comer maçã. Eu não gosto de fruta X, Y, não sou muito fã de carne com cuscuz, mas tem aquela pessoa que diz assim, não, vou comer o cuscuz, mas só consigo comer o cuscuz se for com a manteiga ou com a margarina. Já tem pessoas que dizem, não, meu cuscuz tem que ter um ovinho. Sim. E eu só consigo comer aquele cuscuz se eu tiver com muito ovo e muita manteiga. A gente tem que abrir os olhos das pessoas sobre isso, né? Realmente, quando a gente utiliza uma fonte de gordura que está em excesso no prato, obviamente que esse café da manhã não vai favorecer o emagrecimento, muito pelo contrário. A gente tem que limitar essas gorduras que não são do tipo boas e priorizar aquelas gorduras que são do tipo boas, como o abacate, como o azeite de oliva que a gente já falou. E uma dica é você trocar o cuscuz com ovo, já que há essa demanda pelo excesso de gordura, por um cuscuz com leite, que aí não vai precisar tanto da margarina para complementar o sabor. Outra dica importante é você trocar a tapioca na hora de fazer o cuscuz. Tem gente que faz o cuscuz com goma e o ideal é você trocar essa tapioca pela aveia, que vai favorecer também a digestibilidade do cuscuz. O que falar da crepioca? Ótima opção. Excelente opção, porque tem a tapioca, tem o ovo e por vezes também tem um recheio que agrega
fibras, como por exemplo uma saladinha de alface, de tomate, um recheio de frango, um orégano, e também pode ser agregada as sementes na preparação da crepioca. Então, para mim é uma excelente opção. Ah, muito bom a gente falar sobre esse assunto. E aí eu queria chamar a atenção para o nosso painel, que eu trouxe ela para cá para que a gente pudesse chamar a atenção para o painel. Pronto. Como o café da manhã impacta na saúde? Aí você fala sobre o controle do apetite, né? Exatamente. Ele vai reduzir a fome. Você vai comer e ele vai inibir aquela vontade de comer em excesso. Além do controle da fome, ele vai acelerar o metabolismo, como eu já falei. Logo de manhã, o seu intestino já se sente ativado. E isso vai queimar mais calorias ao longo do dia. Muito bom. De manhã, eu vou sair para trabalhar. O que eu posso já fazer naquele meu café da manhã se eu não tiver muita variedade para fazer um café bem reforçado? O cuscuz? Cuscuz é uma ótima opção. O pão integral também é uma ótima opção, porque já está ali pronto, você pode comprar no supermercado. Uma fruta apenas? Uma fruta apenas. Pode ser o mamão, pode ser a maçã, que é mais prática do que o mamão, que precisa cortar e tirar as sementes. Também pode ser a pera, que também é uma fruta com baixo índice glicêmico. E uma proteína fácil. Se você não tiver nada preparado, um ovo é uma ótima opção. Eu costumo fazer no domingo um franguinho, deixar desfiado e pré-preparado no congelador para utilizar durante a semana. E é uma excelente dica também para o pessoal que pode ser mais vezes, né? Pode ser mais vezes também. Muito bom, porque aí no caso você vai preparando esse franguinho da forma como você quiser, né? Exatamente. Você pode ir agregando um requeijão light, você pode ir agregando um milho, outros vegetais para poder estar complementando esse frango. Muito bom. E quando você fala do milho, as pessoas às vezes têm preguiça de cozinhar, né? De preparar aquele milho natural. Sim. Necessariamente você não tem que estar lá no enlatado, né? Ao contrário, você pode sim comprar um milho, vai lá na Ceasa, vai lá no mercado, compra um milho, provavelmente tenha, para que você possa preparar ele bem natural e acrescentar nessa alimentação, né? E é ótimo porque a gente tem uma grande diversidade de milho orgânico, né? Em cada esquina tem uma pessoa vendendo um milhozinho ali da sua própria produção. E às vezes a gente não valoriza, né? Exatamente. Gente, pede acerola, às vezes tem tanta acerola aí se estragando e as pessoas vão para as polpas. Sinceramente, tem muito mais água, muito mais gelo do que a própria fruta. Exatamente. E tem a adição de elementos que são perdidos no processamento da polpa de fruta. Nossa. Então, quando você faz um suco natural da fruta mesmo, e principalmente uma fruta regional, como é a acerola que tem no nosso quintal, ela vai trazer uma fonte de vitamina C muito maior para a sua dieta. 10 acerolas correspondem à vitamina C de uma laranja. Nossa. Então, é um alimento muito potente para a saúde. Agora nós vamos ver se é mito ou se é verdade, porque eu tô cansada de ouvir essa história e agora eu quero saber de uma nutricionista. Suco de laranja, na atualidade, realmente tem sido um suco que, em termos de benefício, não é o mais saudável? Suco não é indicado para alimentação. Ele é um produto melhor do que o refrigerante, mas também é um produto que vai eliminar toda a fibra presente na fruta, vai haver a adição de açúcar na maioria dos casos, e mesmo aquele que não tem a adição de açúcar, vai sobrar apenas a frutose no suco, junto com água, e isso vai fazer com que a resposta glicêmica do seu organismo seja muito mais elevada. Inclusive pacientes que são diabéticos, né, que têm essa resposta de glicose no sangue mais rápida, não é indicado o consumo de sucos, e sim de fruta. Muito bom! Você trouxe dicas aí para criar um café da manhã balanceado. Ótimo! Primeiro de tudo, escolhas inteligentes, como a gente falou aqui, escolher um café da manhã variado, um café da manhã que vai trazer todos os benefícios com alimentos ricos em fibra, em gordura, em proteína, vai trazer todos os benefícios para o seu café da manhã. Escolher produtos mais naturais, como você falou, são também uma opção de escolha inteligente. Ao invés do milho enlatado, procurar um milho mais natural. Ao invés daquele produto que é mais industrializado, que é enlatado, que é ultraprocessado, calabresa, salsicha, e priorizar aqueles alimentos que são mais orgânicos, que são naturais, que você sabe de onde veio e que produtos foram utilizados ali naquele alimento. Depois, preparar com antecedência.
planeje o seu café da manhã, faça um cronograma. O que eu vou escolher de carboidrato para minha dieta essa semana? Segunda, cuscuz, terça-feira, tapioca, quarta-feira, crepioca, quinta-feira você pode colocar ali um overnight oat, como a gente falou, e fazer essa variedade. Ninguém aguenta comer o mesmo café da manhã todos os dias. A alimentação monótona, ela vai trazer aí uma dificuldade do emagrecimento. Além disso, variar esses alimentos, como a gente falou, né? Muito trazer bom. Colorido. Na segunda você pode trazer o mamão, que é laranja. Na terça você já traz o abacate. Na quarta você já traz a maçã. Então a diversidade de cores vai trazer também diversidade de nutrientes. Muito bom. Acrescentar uma aguinha de coco na manhã pode? Pode sim, inclusive é indicado para aquelas pessoas que têm hipertensão arterial, que têm a pressão alta. A água de coco é riquíssima em potássio e isso vai fazer com que o sódio do organismo diminua. Ou seja, a água de coco de manhã e também à tarde, quando estiver naquele calorão, é super indicado. Agora, Ivânia, eu quero que você me fale das nossas raízes. Que você fale da batata doce, que você fale da macaxeira. Tem um amigo meu e uma amiga minha, muito amiga minha, a Vanusa, que são apaixonados por batata doce de manhã e também por uma macaxeira e até uma abóbora. Ótima opção, Vanusa, ótima que falar? opção. Só que você deve substituir essas raízes pelo carboidrato. Se você for comer a batata doce, a abóbora, a macaxeira logo de manhã, você deve trocar o pão, ou o cuscuz ou a tapioca por esse tipo de alimento, que é o mesmo carboidrato. Alimenta bem. Alimenta bem. A sensação de que você comeu uma batata doce e não está alimentado é ilusão, tá alimentado. Inclusive as quantidades que a gente coloca na dieta de batata doce são muito inferiores porque ela dá uma saciedade absurda, né? Vamos falar das aveias antes de você entrar no café da manhã e a produtividade dele. Eu queria que você me falasse dessas preparações que as pessoas costumam fazer, que de vez em quando a gente vê nas redes sociais, que é uma aveia com uma bananinha feita ali e preparando como se fosse uma crepiocazinha da vida. Também é uma boa opção, chama panqueca de banana, né, nesse caso. Sim. E também tem o Rap 10, que é feito só com aveia e água ou aveia e leite vegetal. Também é uma boa opção, mas não deve ser consumido de maneira exclusiva. Você deve complementar ali com uma quantidade de proteína, acrescentar o ovo também, para que essa proteína não fique perdida. Bom, ela vai falar de um assunto muito importante e sério agora, que é o café da manhã e a produtividade. A gente tem que saber quais são os benefícios desse café para nos dar foco, para nos dar energia, tempo e até criatividade. Porque, afinal de contas, as vitaminas estão lá, né? Exatamente. O café da manhã ele é de suma importância para dar foco. Você que está estudando, você não vai ficar aí desnorteado porque você está sentindo um pouco de fome, porque você está sentindo desconforto. Tomar café da manhã vai trazer saciedade e vai fazer com que você tenha maior foco para suas atividades. Seja você estudando, seja você trabalhando, amanhã vai ser muito mais produtiva. Além disso, você vai ter muito mais energia logo de manhã cedo. Você já vai estar alimentado e essa carga de nutrientes ela vai repercutir ao longo do dia inteiro. O tempo, você também vai evitar de ficar com fome, porque o café da manhã é considerado uma grande refeição, igualmente o almoço e o jantar. Então isso vai preparar melhor o seu tempo durante o dia. E a criatividade, uma alimentação saudável e esse preparo que a gente falou vai trazer aí para você uma maior criatividade de você poder brincar com esses alimentos na sua refeição. Muito bom. Depois dessas dicas que a gente teve aqui no nosso telão, a gente vai voltar lá para sentar um pouquinho, porque eu queria muito que a gente chamasse a atenção das pessoas sobre essa alimentação do café da manhã que você falou e que muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas. Durante muito tempo a gente ouviu falar, olha, você tem que ter o café da manhã, mas não pode deixar de ter o lanchinho, depois tem o almoço, tem o lanchinho da tarde e tem o jantar. Mas você já trouxe algumas histórias positivas relacionadas à alimentação. Quando você tem um bom café da manhã, vamos voltar para lá? Vamos voltar. Vamos lá? Vamos lá? Quando a gente tem um bom café da manhã, Ivânia, reforçado da forma como a gente acabou de falar, a gente se passar daquele lanchinho entre o café da manhã e o almoço, a gente vai ter problemas? Então,
quanto maior o número de refeições que você faz ao dia, melhor o funcionamento do seu metabolismo. Então, se você faz 3 refeições, 4 refeições, já é o seu hábito de vida, não tem problema. Mas se você conseguir aumentar o número de refeições, diminuindo assim o volume de cada uma delas, então você vai ter um melhor funcionamento do seu metabolismo e aquela queima de calorias por minuto vai ser acelerada. Nossa, como é importante a gente falar sobre esse assunto, porque eu fico pensando, quem não toma café de manhã, muitas vezes passa o lanchinho e só vai almoçar. E tem gente que almoça 2, eu conheço uma pessoa que almoça 3 horas da tarde. Sim. Não vou comer, só vou comer quando eu chegar em casa. Essa pessoa que se alimentou de manhã ao sair de casa e só vai comer 3 horas da tarde, quais são os prejuízos que essa pessoa pode ter com a saúde? Então, o organismo vai ficar em repouso, vai haver aí um tempo de jejum prolongado nessa dieta e não é indicado. E se essa pessoa apresentar alguma patologia, algum problema de saúde, ela ainda vai ter risco maior, como por exemplo o diabetes, que pode apresentar aí uma hipoglicemia por causa desse jejum extremamente prolongado. Bom, e a gente falando do que a gente está falando aqui, de uma certa forma, a Ivane acaba mostrando, através do nosso telão, como não é interessante você pular as refeições, para que você tenha qualidade de saúde. Porque de todo jeito você vai estar mudando as frutas, você de uma certa forma não vai só comer maçã, você vai só comer banana. E tem pessoas que elas ficam realmente viciadas em uma única fruta. A gente sabe que a banana, ela traz benefícios, mas ela também prende, né? Exatamente, principalmente aquelas que estão num estado de amadurecimento mais esverdeada. Quanto maior é o amadurecimento de uma fruta, mais dificuldades essa fruta vai ter em trazer essa prisão do intestino. Mas existem frutas laxativas e frutas constipantes. A banana, por exemplo, é uma fruta que a gente considera do grupo das frutas constipantes. Já das laxativas, a gente tem o mamão, a manga, junto com a banana lá nas que são constipantes, a gente tem a goiaba. Então, quem já tem aquele intestino preso, que já não consegue ir ao banheiro com tanta facilidade, o ideal é que essa pessoa prefira as frutas laxativas, né, no seu dia a dia. E além disso, né, o problema também da falta de café da manhã, a gente tem aí uma queda da concentração, a gente tem uma maior chance de aparecimento de doenças crônicas, a gente tem também um maior consumo de alimentos calóricos durante o dia, porque se você não faz um café da manhã equilibrado, você vai ficar sempre querendo beliscar alguma coisa. E será se lá no seu trabalho tem uma opção saudável ou na sua escola que você possa estar adquirindo? Então fica esse questionamento também. É importante que os locais onde a gente vá tenham essa preocupação também em oferecer opções saudáveis. Nossa, foi muito bom. Faltou alguma informação, alguma dica para a gente levar para quem está em casa e que não brinque mais com o café da manhã? Eu acredito que a gente falou sobre tudo. Fica aqui a minha dica para vocês fazerem esse café da manhã regularmente. Se não der certo logo de manhã cedo, procurar fazer um pouco mais tarde, no intervalo que você tiver durante a manhã, buscando todas as fontes de nutrientes que a gente falou aqui. Tá certo, muito obrigada. A gente já ouviu falar também que as vitaminas são interessantes, mas acho que é mais interessante comer mesmo a fruta, né? Evitar determinadas vitaminas. E principalmente a vitamina C, ela é facilmente perdida no processamento dos alimentos. Então, quanto mais fresca, quanto mais natural você consome uma fruta, melhor é para essa absorção de nutrientes. Fez muito bem você ter falado sobre esse assunto. A gente já ia encerrar o assunto, mas ainda tenho algo para finalizar. Você falou das frutas, do suco, né? Dos benefícios da vitamina, como ela perde mais rápido. E esse suco foi preparado, se ele tiver natural, dentro de uma garrafa de vidro fechada, dura mais do que numa jarra que não seja de vidro ou de plástico? É perdido do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E principalmente aquela pessoa que tem o hábito, por exemplo, de fazer um suco hoje para poder tomar a semana inteira aquele suco, tomar amanhã. O suco, ele é para ser feito e consumido imediatamente. Mesmo você fazendo e consumindo imediatamente, ainda vai ter perda de nutrientes. Tá vendo? Então a vamos fruta pras é muito frutas. melhor. Tem que ir para as frutas, não tem jeito não.
Minha querida Ivânia, quem quiser entrar em contato com você? Pode seguir o meu Instagram, @TawaneNutri. E além disso também a gente tá aí com um novo canal no YouTube que chama Dia a Dia com Nutrição. Muito bom, então não perde não, tá bom?